Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Graça e paz. Amém. Vamos dar início a esse culto de louvor e adoração a Deus. Peço à irmã Maria José que faça uma oração de gratidão, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pela vida, por mais um momento que estamos juntos para adorar o nome de Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nós te exaltamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, Pai, pelo rico privilégio que temos de sermos chamados teus filhos e nesta noite estarmos aqui para cultuar e bendizer o teu santo e bendito nome. Amém. Deus, muito obrigado por este dia, obrigado pelos livramentos, obrigado pelo suprimento de cada uma das nossas necessidades, obrigado a Deus por aqueles que foram para os seus trabalhos hoje e voltaram em paz, debaixo da tua santa proteção. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe os teus filhos até a tua casa para te adorar e te exaltar, ó Deus, neste culto. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor está cuidando dos nossos familiares, mesmo aqueles que ainda não te servem, mas a tua benignidade, a tua misericórdia os alcança por amor do teu nome. Deus, obrigado por este culto que vamos prestar a ti, pela palavra que há de ser lida, meditada, os louvores que serão entoados, que cheguem até o teu trono da graça como cheiro suave às tuas narinas. Fala conosco nesta noite, Deus, através da tua palavra e dos louvores. Abençoa, Deus, a vida daqueles que aqui estão e daqueles que estão assistindo dos seus lares, que eles sejam também, ó Deus, alcançados pela tua graça e pela tua salvação. Abençoa o teu servo que está dirigindo este primeiro momento, que o Senhor continue abençoando ricamente o teu filho, usando-o poderosamente, ó Deus, na pregação da tua palavra, ó Deus, no cuidado com as tuas ovelhas e no ministério que o Senhor confiou a ele, Pai. Continua dando saúde, sabedoria, cada dia mais desejo de te servir e te adorar em espírito e em verdade. Amém. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nesse mês estamos trabalhando o tema colocando a fé em ação. A nossa divisa está em Marcos 9, versículo 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Nós vamos louvar o nome de Deus com o hino de número 160. A fé contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o
Vamos louvar o nome de Deus ainda com o hino 395. Capítulo 14. Mateus, capítulo 14.
do 13 ao 21. Vamos fazer a leitura. Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo disso, saiu das cidades o povo e o seguia a pé. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já avançada. Manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-os. Tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que Deus abençoe a palavra lida em nossos corações. Nós vamos orar agradecendo pelo maná espiritual, pela palavra lida, que ela penetre em seu coração, na sua alma, e gere em você arrependimento, frutos de mudança, de avivamento em sua mente, em seu coração. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, a Deus, por tua fidelidade de geração em geração. Obrigado, a Deus, porque esse alimento que transforma a vida, que abastece a alma, que alegra o coração, que muda a conduta, nós já temos porque o Senhor nos deu. Ó Deus, que possamos levar as multidões sedentas, que possamos, ó Deus, levar a palavra que alimenta, que muda, que enche o coração das pessoas. Ó Deus, te peço em nome de Jesus, por todos aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, que a tua palavra esteja penetrando no mais profundo dos seus corações, trazendo, ó Deus, ao arrependimento e à confissão pública de Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas. Amém. Obrigado por tudo, é o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Peça a irmã Tânia que ore a Deus pelos taxistas, pelos motoristas de modo geral, pelos que trabalham na saúde, na limpeza, na segurança pública, por todas as famílias que estão enlutadas, sofrendo a perda de alguém, pelos enfermos, pela nossa nação brasileira, pela nossa liderança política. Vamos estar orando uma palavra de oração pela irmã Tânia. Oremos. Soberano Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Deus. Graças nós te damos, meu Senhor, por mais este dia, por esta riquíssima oportunidade, Deus. Obrigado, Deus, pela liberdade. Eu não me canso de te agradecer pela liberdade, Deus, que nós ainda temos. Nos faz ter consciência que isto pode já estar com os dias contados. Mas enquanto tivermos liberdade, Deus, nós te louvamos, porque nós aqui estamos, Deus, para te louvar e te agradecer. Amém. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu quero te apresentar todas as pessoas, meu Deus, que estão na linha de frente no combate a esta pandemia. Tantos que não têm, Deus, a oportunidade de descansar, porque precisam estar ali no batente, no plantão, nos hospitais, nas ambulâncias. Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos cada um, Deus, que não pode parar. Nós ainda podemos parar, a gente pode se negar a ir para o supermercado ou sair à rua, Deus, mas eles não podem parar. Por isso, Deus, com a tua boa mão, em nome de Jesus, guarda cada um, meu Deus, os caminhoneiros, os taxistas, Senhor Deus, os mototaxistas, os motoristas de Uber, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma das tuas mãos cada marinheiro, Deus, que nesta hora
também. Mesmo em curtas distâncias, Deus, eles têm ido trabalhar. Cuida, Deus, de cada um em nome de Jesus. Eu te apresento também, meu Deus, todo o teu povo, Deus, que está enfermo. Cura, Senhor. Cura da enfermidade espiritual, meu Deus, da enfermidade física. Amém. Deus, em nome de Jesus, visita cada hospital, Senhor. Levanta, Deus, aqueles que o Senhor sabe que vão sair dali. E aqueles que o Senhor sabe, Deus, que não vão sair dali. Em nome de Jesus, prepara os familiares, meu Deus. Nós temos visto, Deus, um cenário no mundo tão triste, Deus, de tantas pessoas indo embora. Muitos já ouviram tanto falar do Senhor, mas ainda assim partiram com o coração duro, sem saber onde eles vão parar. Obrigada, Deus, porque nós temos a certeza para onde nós iremos. Obrigada, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, desperta os nossos familiares a fazer um compromisso com o Senhor e ser fiel ao Senhor até o dia que o Senhor venha chamar cada um. Amém. Toma nas tuas mãos, meu Deus, a liderança política do nosso país, Deus, que eles venham ter atitudes acertadas, meu Deus. Tantas pessoas que ainda não conseguiram se consultar no médico, ainda não têm acesso ao remédio. Deus, muitos ainda não têm acesso a tantas coisas e ainda assim tomam partido por alguma coisa, meu Deus. Por isso, em nome de Jesus, Deus, visita os lares do mundo inteiro, Senhor. Visita, Deus, o lar hoje que não teve o pão material e o pão da tua palavra, o pão que traz, que leva para a vida eterna, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque diante de tantas coisas, Deus, nós ainda temos esta riqueza, que é abrir a Bíblia e ler em nosso idioma, Senhor. Amém. Toma nas tuas mãos a liderança política desta cidade de Itabuna, meu Deus. Visita cada um, desde o líder comunitário, meu Deus, até o prefeito. O Senhor esteja visitando, Deus, e abençoa, Deus, esta cidade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por este dia. Continua, Deus, a falar conosco. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço. Amém. Amém. Vamos adorar o nome de Deus com aquele hino. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Enquanto nós louvamos, os amados que trouxeram seus dízimos e ofertas podem depositar no lugar sua pedaço. Senhor, te louvarei.
Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Antes de passar a palavra para o irmão Nerisvaldo, eu vou ainda fazer algumas comunicações pertinentes ao Reino de Deus e à IBMO. Primeiro, relembrar você das nossas lives toda sexta-feira no Facebook da igreja a partir das 20 horas. Temos um encontro com Deus. Temos também na semana a chamada de oração por videoconferência. Nós fazemos pelo WhatsApp com os irmãos da igreja. Tem sido uma bênção, momentos gratificantes, com minhas crianças, com os adultos também. Temos o canal da igreja, onde temos ali todas as programações de culto, as orações, louvores, a palavra. Tenho certeza que vai abençoar sua vida e vai enriquecer o seu conhecimento sobre Deus e sobre o seu reino também. Meus queridos, nós estamos em reforma, estamos orando para que Deus prepare tudo no tempo dele. Estamos aqui reformando, fazendo o batistério, um novo templo, para que você se sinta melhor, para cultuar, para adorar o nome de Deus. Mas a melhor reforma que existe é aquela que nós fazemos na nossa mente e nossos corações. É a palavra de Deus que faz isso. E para isso você precisa colocar a sua fé em ação. Nesse momento eu convido o irmão Nerisvaldo, ele será o pregador dessa noite. Que Deus continue usando e você abra o seu coração para que a palavra de Deus penetre em sua mente, em seu coração e transforme a sua vida. Esse é o objetivo. Que Deus continue lhe abençoando. Irmão Nerisvaldo. Eu salvo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós estamos mais uma vez alegres porque Papai do Céu mais uma vez nos permite estar na sua casa, estar adorando o seu nome, louvando, exaltando e glorificando a Deus, porque reconhecemos que só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós entoamos cânticos aqui nessa noite com o nosso coração alegre, nossos corações alegres, porque cada letra de cada hino que é cantado, que é louvado, ela fala aos nossos corações, porque são letras baseadas no amor, na graça e na misericórdia do Senhor. Então tudo que é mencionado com relação a Deus é bênção, é alegria. Amém. Nós sabemos que tem músicas e músicas. Sabemos que tem algumas músicas que, apesar de ter a letra do Senhor, está falando de Deus, mas algumas são diferenciadas porque algumas a gente sente a inspiração do nosso Pai. E quando a gente coloca a nossa fé em ação, nós nos alegramos, porque a recompensa é grande. Amém. O irmão Altino costuma dizer que para toda ação existe uma reação. E isso é um fato, isso é uma verdade. Quando nós
agimos, algo acontece, seja em qual esfera for, seja em qual área for. E nós estamos trabalhando nesse mês com o tema Colocando a Fé em Ação. E nós vamos, nessa noite, mais uma vez, aprender um pouco da palavra do Senhor, de como colocar a nossa fé em ação e quais são os benefícios, quais são as recompensas de quem coloca a fé em ação. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 9, é o texto que nós estamos trabalhando nesse mês. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, diz assim: Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: Por que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-o. Eles o trouxeram. Quando o Espírito viu a Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: Desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando como morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glórias a Deus. Amém. Amém. Por mais um grande milagre que Jesus operou ali, enquanto esteve aqui nessa terra. Vamos orar nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, mais uma vez nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, com o nosso coração alegre, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu acordar pela manhã. As tuas misericórdias mais uma vez se renovaram. Nós sabemos que são elas a causa de não sermos consumidos. São as tuas misericórdias, Pai, que são a causa de nós estarmos aqui nesta noite te adorando. Amém. São as tuas misericórdias, ó Deus, que são a causa de as pessoas que nos assistem, ó Deus, neste momento, estarem de frente para o celular ou para a TV, acompanhando, ó Deus, essa celebração de adoração ao teu nome. Amém. E ouvindo a tua palavra. Amém. Graças a Deus nós te damos e te pedimos que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações através Amém. da tua palavra. Amém. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Colocando a fé em ação. Nós estamos diante de uma história com H, história verídica, que aconteceu no tempo em que Jesus esteve aqui na terra, esteve ali em Israel. E nós podemos observar nesse texto, nessa história contada acerca deste milagre, mais um de tantos que Jesus operara, que quando a pessoa está
em busca de algo que ela quer muito, e esse algo demora de acontecer, muitas das vezes a pessoa entra em desespero, a pessoa corre daqui, corre de lá, não encontra solução, se desespera. Uns pensam até em tirar a própria vida porque acha que não faz mais sentido. Isso aqui é necessário para mim, isso aqui eu busco tanto e não acontece. Para que viver? É melhor dar um cabo nessa vida sem graça, nessa vida de sofrimento. Este é um pensamento comum no ser humano. Mas a palavra do Senhor, ela traz esperança para aquele que crê. Amém. A palavra do Senhor, ela traz salvação, ela traz regozijo, ela traz alegria. Quando nós paramos para ouvir, para ler e meditar na palavra do Senhor, ela produz alegria, produz satisfação. Ela produz algo maravilhoso em nossas vidas. E aquele pai daquele garoto estava sofrendo vendo seu filho naquela situação há muito tempo. E ali ele chega desesperado diante de Jesus. Quando Jesus se aproxima daquele alvoroço, está ali aquela discussão, aquele bate-boca, aquele falatório, e Jesus se aproxima e está ali os doutores da lei, os escribas, discutindo com os discípulos de Jesus. E aí Jesus pergunta: o que houve? Esse alvoroço todo, essa discussão toda, por que todo esse falatório? Diga-me o que está acontecendo. E ali o pai do menino se apresenta e diz: o motivo, mestre, pelo qual toda essa discussão está acontecendo aqui é porque os teus discípulos não puderam fazer nada por mim. Eu confiei, eles fizeram tantas coisas, o Senhor enviou eles para pregarem, o Senhor já tinha comissionado os discípulos para sair de 2 em 2 pregando a palavra do Senhor. E eles saíam pregando e as coisas iam acontecendo. E o pai daquele menino ouviu, percebeu, ficou sabendo que Jesus tinha poder para fazer sinais e maravilhas, e também aos discípulos que ele comissionou. No entanto, ele, naquele desespero de ver o seu filho sofrendo tanto por aquele espírito imundo e mudo, que na verdade de mudo ele não tinha nada, porque nós acabamos de ler aqui que quando Jesus repreendeu, ele deu um grito, ele clamou, exclamou e saiu do menino. Então de mudo ele não tinha nada, ele apenas se fazia de mudo, fazendo aquela criança sofrer e consequentemente o seu pai. E aí Jesus pergunta para ele: há quanto tempo sucede isso com seu filho? Desde a infância, desde pequeno, tem muito tempo. O espírito se apodera dele, muitas vezes joga na água, muitas vezes joga no fogo, tentando matá-lo. Eu não aguento mais ver meu filho nessa situação. Ó mestre, tu podes fazer alguma coisa? Se tu podes, faça alguma coisa por nós, porque eu não aguento mais tanto sofrimento. Eu acordo todos os dias preocupado, porque muitas vezes, quando eu vou ver, meu filho já está se jogando no fogo ou na água, esse espírito imundo tentando matar o meu filho. Faça alguma coisa por nós, tu podes? E olha a resposta de Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ali nós podemos conjecturar um pensamento daquele homem, porque ele ouviu a fama de Jesus, ele ouviu a fama dos discípulos que pregavam, que faziam sinais por onde passavam, e no entanto, com aquela situação, eles não conseguiram fazer nada. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o que passou na mente daquele pai? Ué, os teus discípulos fazem tantas coisas, eles não creem? Tudo não é possível ao que crê? Por que eles não puderam fazer nada
pelo meu filho. E aí, até os próprios discípulos ficaram sem saber, sem entender o porquê que não conseguiram expulsar aquele espírito imundo. E questionou o mestre mais tarde: por que nós não podemos expulsá-lo? E no final do texto, Jesus vai dizer que aquela casta de demônios não se expulsaria por meio da oração e de jejum. Oração e jejum são dois elementos imprescindíveis na vida do crente. O próprio Jesus foi exemplo. Nós sabemos que Jesus, ele era 100% humano e ao mesmo tempo 100% Deus. Mas mesmo sendo 100% Deus, como ele estava na condição humana, ele estava sempre buscando ao Pai em oração e jejuava. A palavra de Deus diz que ele jejuou durante 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo. Para que a gente coloque a nossa fé em ação, nós precisamos estar sempre conectados com Deus, conectados com a sua palavra, ouvindo, não perdendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus quando essa for pregada, quando essa for mencionada, lendo, meditando. Nós temos um livro que é acessível para todos, pelo menos em boa parte do mundo, é acessível para todos, o melhor livro que alguém já pôde escrever. Os teólogos costumam dizer que a Bíblia, ela é a carta de amor de Deus para com a sua criação. Porque quando nós lemos, nós percebemos que realmente o que mais tem na palavra do Senhor, o que mais tem na Bíblia é o amor de Deus para com a humanidade, o amor de Deus para com o homem que se corrompeu, que se afastou dos caminhos do Senhor. A comunhão que Deus estabeleceu com a sua criação ali no Jardim do Éden foi rompida. O homem se afastou do Senhor, desobedecendo, e até hoje o homem continua afastado do Senhor. Mas o Senhor continua de braços abertos, chamando, convidando: venha. Aquela comunhão que foi perdida, nós queremos restaurar, nós queremos restabelecer. E através da palavra do Senhor, através da leitura, através do ouvir a palavra do Senhor, é que a fé ela vai brotando em nossos corações. A palavra de Deus diz que a fé é a prova daquilo que não se vê, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não são vistas, que não podem ser visíveis pelo olho humano. Isso é fé, é acreditar em algo que você não vê, mas você tem certeza que existe. Alguém aqui, ou você que me assiste, nesse momento já viu o vento? Certamente não. Mas o vento, só porque você não viu, ele deixa de existir? Claro que não. Todos nós sabemos que o vento existe, porque apesar de nós não vermos o vento, nós percebemos, nós entendemos e vemos a ação do vento. Assim é com Deus, assim é com o Criador. Nós não vemos a Ele a olho nu, mas nós percebemos a sua existência e a sua ação na terra, no homem, na humanidade. Nós percebemos a existência de Deus e o agir dele em favor do ser humano. Deus sempre agiu em favor do ser humano. Desde o começo, desde o princípio, Deus sempre agiu em favor da sua criação. Mas infelizmente, o homem preferiu se afastar, seguir o próprio caminho, seguir as próprias intuições, seguir os próprios desejos, deixando assim a comunhão com o Senhor. Você que um dia enfraqueceu na fé, já esteve em comunhão com o Pai, já esteve na presença do Senhor, adorando o nome dele, você tinha até certeza que seria salvo se partisse para a eternidade, mas as coisas foram acontecendo na sua vida e você acabou se afastando do Pai.
Você desistiu de Deus por enquanto, mas Ele nunca desistirá de você. Ele pede que você coloque a fé que ainda tem em seu coração em ação, porque a própria palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. A fé precisa estar acompanhada de obras, de atitudes. Então nós precisamos colocar a nossa fé em ação, precisamos tomar algumas atitudes para que a nossa fé produza o efeito pelo qual nós desejamos que ela produza. E ali o pai daquele jovem estava naquele desespero, naquele sofrimento por todo aquele tempo, por todos aqueles anos, desde a infância, desde garotinho, desde pequeno, que o filho dele sofria. E ali ele tentando colocar sua fé em ação, mas não conseguindo. E aí ele se depara com Jesus e pergunta aos seus discípulos: não puderam fazer nada pelo meu filho, mas o Senhor, eu acredito que pode. Se tu podes, faz alguma coisa por nós e ajuda-nos. Deus sempre pode fazer alguma coisa por nós. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus das causas que aos olhos humanos são impossíveis. A fé, ela precisa estar acompanhada de atitude. E aquele homem, quando ouviu que Jesus e os seus discípulos faziam muitas maravilhas, ele creu, ele teve fé, ele falou: epa, está aqui a minha solução. Eu que busco tanto o alívio para a minha vida, para a vida do meu filho, eu que busco tanto, agora eu estou encontrando a minha esperança, é para lá que eu vou. E aí ele parte em direção aos discípulos, com o filho possesso, com aquele demônio, mas os discípulos tentaram e não conseguiram, e ele se frustrou. E ali começa o debate dos doutores da lei que se achavam, os bambambãs que se achavam os donos da palavra de Deus, porque o único dono da palavra de Deus é o próprio Deus. Os escribas, eles escreviam, eles passavam para a folha de papel aquilo que Deus tinha feito através dos profetas, através daqueles homens que se colocavam à disposição do Senhor. Eles redigiam a palavra de Deus, mas eles não eram donos da palavra, e ficaram enciumados quando viu Jesus chegar e fazer aquilo que eles não conseguiam fazer, e mais ainda os discípulos de Jesus fazendo o que eles não podiam fazer. E aí, diante daquela situação, eles começam a bater boca. Está vendo vocês? Nós podemos até conjecturar, né, como foi mais ou menos essa discussão. Está vendo vocês? Vocês são de nada, rapaz. Diz que Jesus chegou, que mudou tudo aqui, os nossos costumes, mudou a lei que Moisés estabeleceu, e agora vocês não puderam expulsar esse demônio. E começou ali aquele bate-boca, quando Jesus se aproxima e questiona ali o motivo daquele bate-boca. E ali o pai daquele jovem conta tudo para o Senhor, e ali ele clama. Depois que Jesus diz para ele que tudo é possível ao que crê, aí ele diz: eu creio, mas mesmo assim a minha fé é muito pequena, me ajuda a vencer a minha falta de fé. Esse é um clamor que nós devemos fazer todos os dias, porque são muitas as tribulações, são muitas as dificuldades que acontecem nas nossas vidas, na nossa caminhada, e vez por outra nós começamos a fraquejar. Quem lembra de Pedro? Pedro é chamado por alguns de o crente bully. Por que o crente bully? Um ditadozinho que fizeram por conta da história dele andando por sobre as águas. Pedro, ele tentou colocar a sua fé em ação e por hora conseguiu colocar a sua fé em ação. A Bíblia diz que os discípulos estavam no mar, a caminho para a outra banda, e era madrugada, era de noite, estava tudo escuro e o mar estava bravo, o mar estava agitado, e ali no meio daquela tempestade, no meio daquela agitação toda, em alto mar,
tudo escuro, tudo trufo. De repente Jesus se aproxima e os discípulos ficaram com medo, pensando ser um fantasma. E aí Jesus: não tem mais, porque sou eu, não é um fantasma como vós estão pensando em seus corações, sou eu. E ali Pedro, quando olha, ele acreditando que fosse o Senhor, mas querendo ter certeza, ele pergunta: se és tu mesmo, Senhor, faça-me ter contigo. Nós podemos imaginar que Pedro pensou o seguinte: se for realmente o mestre, eu vou colocar o pé aqui na água e o meu pé vai flutuar, não vai afundar. E se isso acontecer, eu vou colocar outro pé em direção a ele, porque ele já fez muitas maravilhas e eu vi ele de perto fazer. E se realmente for ele, se não for um fantasma, se não for um espírito enganador, eu vou conseguir. E ali Pedro coloca, por hora, ele coloca a sua fé em ação, ele coloca a sua fé em prática. E ali Jesus chama ele: vem, pode vir, sou eu mesmo, não tema não. E ali nós podemos imaginar que Pedro, com medo ainda, toca na água e percebe que não afunda. E o pai é o mestre mesmo, lá vou ele em direção ao mestre, coloca o outro pé na água e começa a caminhar por sobre as águas. E aí tem pessoas que chamam Pedro de o crente buio, de pouca fé, porque Jesus falou que pequena era a fé de Pedro, porque ele teve medo quando estava indo em direção a Jesus, caminhando tranquilamente por cima das águas. Mas aí o vento começou a ficar cada vez mais forte, começou a agitar as ondas, começou a balançar, e aí Pedro temeu. A partir daquele momento, Pedro parou de colocar a fé dele em ação, porque ele deixou de olhar para Cristo que estava aguardando ele e começou a olhar para as dificuldades. Pedro começou a olhar para as tribulações. O mar estava revolto, o vento era forte. Pedro começou a ficar com medo e começou a afundar e pediu socorro: salva-me, que estou perecendo, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, tirou Pedro, caminharam por sobre as águas e eles chegaram até o barco. E aí Jesus chega para ele: por que duvidaste, homem de pequena fé? Ou homem de pouca fé, como alguns dizem. Então, muitas das vezes em nossas vidas, nós colocamos a nossa fé em ação, nós esperamos algo da parte do Senhor e nós tomamos atitude e vamos em frente, em busca daquele objetivo, em busca daquilo que a gente almeja. Mas em muitas situações começam os ventos da vida se agitar, as ondas da vida começam a bater em nossa porta, e aí vem o fracasso, e aí vem o medo, e aí a gente deixa aquela fé que estávamos colocando em ação, nós deixamos de colocá-la novamente e voltamos a estaca zero. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está enfraquecendo na fé por conta das ondas, por conta dos ventos que estão fortes, as tribulações, as dificuldades, medite na palavra do Senhor, não perca a oportunidade de ler essa palavra, porque a mesma diz que a fé vem por ouvir esta palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Romanos, ele diz exatamente isso: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você tiver a oportunidade de ouvir, de escutar a palavra de Deus, não deixe passar batido. Escute. Quando você tiver a oportunidade de ler, leia, medite, porque o Senhor fará jus à sua atitude, à minha atitude de estar conhecendo a Ele através da sua palavra. E quando nós começamos a ler, a nossa fé, ela começa a ser fortalecida, porque a fé, ela vem pela leitura da palavra de Deus, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E ali naquele momento, Jesus entra no barco, repreende o vento, e ali ele segue em viagem com o mar tranquilo. É assim que acontece em nossas vidas. Quando nós nos deparamos com as dificuldades, mas olhamos para Cristo, olhamos para a palavra do Senhor e começamos a lembrar: epa, estou fraquejando aqui, estou deixando de acreditar, mas eu me lembro muito bem
da história de fulano. Eu me lembro muito bem do que aconteceu com Ciclano, porque ele estava enfraquecendo na fé, estava tudo dando errado, ele estava desistindo, mas ele colocou a fé em ação e tudo começou a dar certo em sua vida. E aí a gente se lembra, nós nos lembramos daquilo que nós já lemos na palavra do Senhor, porque o que mais tem na palavra de Deus são milagres feitos por Jesus, milagres feitos pelo próprio Deus, a partir do momento em que as pessoas colocaram a sua fé em ação. A nossa fé, ela é uma disposição sobre-humana de acreditar naquilo que humanamente é impossível. Isso é fé. É quando a gente se dispõe a acreditar naquilo que humanamente é impossível, mas nós sabemos, nós conhecemos e entendemos que o Criador de todas as coisas, Ele tem poder para fazer aquilo ser uma realidade, para fazer aquilo dar certo. E o pai daquele jovem colocou a sua fé em ação, assim como Pedro. E ali ele foi em direção aos discípulos, foi procurar ajuda, porque ele entendeu, ele lembrou: pai, eu ouvi que os discípulos expulsaram demônios das pessoas e o meu filho está possesso, eu vou até eles. Então ele se lembrou daquilo que ele tinha escutado, das histórias dos discípulos, daquelas maravilhas que os discípulos faziam. Então a fé é justamente isso, é uma predisposição que nós temos de acreditar naquilo que a gente ainda não viu, mas a gente sabe que existe, porque provavelmente ele nem tinha visto os discípulos expulsarem demônios de algumas pessoas, mas ele ouviu e percebeu, ele falou: opa, minha solução está aí, eu vou ao encontro do Mestre. Então nós precisamos estar dispostos a acreditar naquilo que para mim é impossível, que para você é impossível, para Deus é possível. E aí nós temos que estar ligados em tempo integral no Senhor, meditando na sua palavra, porque o próprio Cristo foi quem falou que o Espírito Santo ia estar nos lembrando de tudo aquilo que ele ensinou. Mas como é que a gente vai lembrar daquilo que o Mestre ensinou se a gente não lê aquilo que ele fez, aquilo que ele profetizou, aquilo que ele ensinou? A fé vem pelo ouvir. Então a gente ouve, a gente lê, e aí a nossa fé, ela vai gradativamente tomando forma, ela vai gradativamente crescendo, porque nós nos dispusemos a acreditar que aquilo de fato pode se tornar uma realidade. Mais do que isso, ela materializa a promessa de Deus para o homem. A fé, ela materializa a vontade de Deus para o homem, porque a vontade de Deus é que o homem viva feliz. A vontade de Deus é que a sua criação esteja perto dele. Essa é a vontade do Pai. Ele não quer que ninguém se perca. A palavra de Deus diz que Cristo em breve voltará. Ele veio uma vez para essa terra, ele pregou, ele ensinou, ele restaurou a comunhão do ser humano para com Deus que tinha se perdido ali no Éden. Ele ensinou muitas coisas para nós, e ali nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que ele ensinou, porque as promessas de Deus para com o homem, ela só pode ser realizada se o homem se dispuser a acreditar que Deus pode fazer aquilo por ele. A promessa, ela revela a vontade de Deus, e sem fé ela se torna inócua, e uma coisa inócua é uma coisa que não causa o efeito esperado. A promessa de Deus, ela já foi feita, mas se nós não nos dispusermos a acreditar que realmente aquilo vai acontecer, a palavra de Deus vai se cumprir, mas não com o efeito esperado, porque a gente duvidou, a gente deixou de acreditar. Ou seja, a promessa de Deus vai acontecer. Ele prometeu que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que colocar sua fé em ação
que crê de todo o coração no Senhor, esse será salvo. Mas se a pessoa não colocar sua fé em ação, se a pessoa deixar de crer, essa promessa de Deus vai ter o efeito esperado? Lógico que não. Porque o efeito que ela vai causar só vai ser somente para aqueles que creram. Então, para aqueles que creram, o efeito esperado da promessa de Deus, ela vai se concretizar. Porém, aqueles que deixaram de acreditar, aqueles que deixaram de crer, aqueles que titubearam, aqueles que recuaram, e a palavra de Deus diz que se o servo dele recuar, ele não tem prazer naquele servo. A pessoa que recua, a pessoa que sente medo dos ventos, das tempestades da vida, das dificuldades que acontecem conosco e fica estagnado para a sua caminhada, a palavra de Deus diz que ele não tem prazer nessa alma. Então, para que o Senhor tenha prazer em nossas vidas, nós precisamos continuar caminhando na direção dele. Nós precisamos estar a cada dia colocando a nossa fé em ação, acreditando que a promessa dele vai fazer o efeito esperado em nossas vidas, porque nós cremos que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E muitas coisas que nós esperamos que o Senhor faça, elas vão se realizar. Mas tem outras que não vão se realizar. Mas Deus deixou de ser Deus porque algumas coisas aconteceram e outras deixaram de acontecer. Nós cantamos agora há pouco que se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. A letra desse hino ela foi baseada na história do cantor e do compositor que fez essa música, e ele conta a história dele justamente nessa música, quando ele se lembrou de que quando ainda era bem jovem, eles passavam muitas dificuldades, eles passavam muitas privações, mas a mãe dele não enfraquecia na fé. A mãe dele estava sempre confiando no Senhor, se alegrando no Senhor, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos ventos da vida, mesmo em meio às dificuldades, ela estava sempre se colocando na disposição do Senhor e crendo no Senhor. E ali, quando ele e seus irmãos questionavam: mãe, olha a dificuldade que nós temos, nem um tênis a gente tem condições de comprar. Será que esse Deus realmente merece a nossa adoração? Será que esse Deus realmente merece a nossa fidelidade, como o Senhor é fiel para ele? E aí ele se lembrou que a mãe, quando questionava sobre isso, falou: meu filho, se Deus fizer alguma coisa por nós, ele é Deus. Se ele deixar de fazer, ele continua sendo Deus. Porque eu não adoro a ele pelo que ele faz, eu adoro porque ele é, pelo que ele é. E vocês, meus filhos, precisam também adorar a esse Deus pelo que ele é. Porque tem coisas que não acontecem nas nossas vidas, mas ele sabe o motivo, ele sabe o porquê. Deus conhece todas as coisas, foi ele quem criou todas as coisas, então ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Nem sempre o seu sonho realmente é aquilo que vai te fazer feliz, é aquilo que vai te trazer satisfação. E Deus sabe disso. É por isso que algumas coisas acontecem em nossas vidas e outras deixam de acontecer. Mas nós cantamos aqui lindamente que se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se você for curado, ele é Deus, mas se a cura não vier, ele continua sendo Deus, porque ele sabe todas as coisas e ele não nos criou para viver eternamente aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que nós somos apenas peregrinos, a nossa morada não é aqui, nós estamos passando apenas uma temporada. Então aquilo que o Senhor fizer ou deixar de fazer não vai interferir na nossa vida aqui enquanto vivemos, porque a promessa que ele fez da eternidade, essa vai se concretizar, essa aí não vai deixar de acontecer, porque ele é fiel para cumprir. E Cristo, quando antes de partir, ele ensinando ali a seus discípulos, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, no tempo oportuno, no tempo certo, eu vou voltar e vou levar vocês para morarem comigo na eternidade,
para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Essa promessa, ela vai existir. Ela vai se concretizar, melhor dizendo. Essa promessa ela já existe, já foi feita há milhares de anos atrás. E essa vai se cumprir. Então isso é uma certeza que nós temos, porque nós conhecemos e entendemos que a palavra de Deus ela jamais irá falhar. Então isso Deus vai fazer de certo, sem dúvida alguma, isso Deus vai fazer. Ele vai restaurar aquela comunhão. Quando ele criou o homem tinha comunhão com o Pai. A Bíblia diz que Deus sempre se apresentava no final do dia para Adão e conversava com Adão. Então eles tinham aquele contato em tempo integral. Mas aí veio o pecado, veio a desobediência, acabou esse relacionamento de perto, esse relacionamento íntimo. Mas esse relacionamento de perto, esse relacionamento íntimo, a palavra de Deus promete que é para aqueles que creem, vai ser restaurado, vai ser restabelecido. E Jesus foi para o céu e prometeu que também levará todos nós. Isso aí nós não precisamos duvidar, nós não podemos duvidar de maneira alguma, porque isso vai acontecer. Mas outras coisas podem deixar de acontecer. Você almeja tantas coisas, você traça tantos planos, você sonha com tantas realizações, algumas vão acontecer e outras não. Mas não se esqueça que nós estamos passando apenas uma temporada aqui. Alguns passam mais tempo, outros passam menos tempo, mas todos estamos passando apenas uma temporada aqui. Então nós precisamos colocar nossa fé em ação, entendendo, crendo que a morada celestial, que a palavra de Deus diz que essa é a segunda casa e ela será maior do que a primeira, muito maior do que a primeira. A primeira é essa que nós estamos vivendo. A terra, por enquanto, é a morada dos homens. Mas não foi para a eternidade que Deus criou o homem aqui nessa terra. Ele criou o homem para a eternidade junto dele. Infelizmente, aconteceu que todos nós já sabemos e Deus tem um plano, bolou um plano, colocou em ação esse plano, enviou o seu filho, restaurou essa comunhão através do sacrifício dele ali naquela cruz do Calvário. Deus não quer que ninguém se perca, Deus não quer que você se perca. Ele quer que você coloque a sua fé em ação, acreditando que as promessas dele serão uma realidade na sua vida. Nós precisamos colocar nossa fé em ação, porque quando a gente coloca a nossa fé em ação, fé é a confiança que nós temos, a certeza de que aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pedimos a Deus, vai acreditar. E isso precisa influenciar a nossa mente. A certeza de que aquilo realmente vai acontecer. É isso que acontece quando a gente coloca a nossa fé em ação. A esperança, a confiança que nós colocamos em Deus de que realmente aquilo vai acontecer, fica fixada em nossa mente. Isso aqui fixou na mente do pai daquele jovem, do texto que nós lemos, porque ele entendeu que Jesus tinha feito por outras pessoas e faria por ele também, porque ele era piorzinho que não podia fazer. E ali, mesmo titubeando na fé, mesmo duvidando, mesmo fraquejando, ele colocou aquilo na mente e falou: não, se fez pelos outros, vai fazer por mim. Se frustrou, como já dissemos, diante dos discípulos, mas quando se deparou com o mestre, o milagre foi certo. E a palavra de Deus diz que Jesus repreendeu aquele espírito e ordenou que nunca mais voltasse para ele. A obra que Jesus fez não foi pela metade. Aquele homem colocou a fé em ação e disse: eu creio, Senhor, eu creio, o Senhor está dizendo que faz, eu creio. Me ajude na minha falta de fé. Mas mesmo assim, mesmo com a minha fé pequenininha, eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. O Senhor está dizendo que pode, e eu sei que o Senhor vai fazer. E Jesus realizou aquele milagre ali, na vida daquele jovem, na vida do pai daquele jovem que estava sofrendo muitos anos
com aquele espírito ali que tentava matar o menino a todo custo. E aí nós entendemos que a palavra de Deus, ela realmente é eficaz. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, a palavra de Deus, ela é eficaz. Sempre será, porque Deus não pode falhar, Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, se Ele prometeu que fará, Ele vai fazer. A fé não é algo desequilibrado ou irresponsável, como alguns acreditam. Tem pessoas que dizem que a fé é cega, que a fé é uma coisa que o homem coloca na mente, uma coisa sem fundamento, uma coisa irresponsável, uma coisa desequilibrada, mas é totalmente ao contrário. A fé, ela tem base, e a base da fé é justamente a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como já dissemos. Não é uma aceitação cega e descabida de qualquer razão, mas um sentimento sustentado em Deus, embasado nos fatos que envolvem sua vida, sua obra, seu poder e sua palavra. A fé é algo que engloba o ser de Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas, e Ele se manifesta. A palavra de Deus diz que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus existe, e Ele pode fazer algo por mim, e pode fazer algo por ti. E o que Ele mais quer fazer por mim e por ti é salvar a minha e a sua vida. É ter a mim e a você por toda a eternidade ao lado dele, ali nos céus. Ele prometeu, ele disse que ia preparar lugar, e esse lugar seria muito melhor, amplamente melhor do que essa primeira casa que nós estamos vivendo, que é aqui nessa terra. Então a fé, ela engloba o ser de Deus, a obra dele, a vida dele, o poder, a sua palavra. A Bíblia diz que Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, para que a nossa fé entre em ação, nós precisamos tomar pelo menos duas atitudes. E a primeira delas é crer. Acreditar que aquilo que você espera, que aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, vai acontecer. A palavra de Deus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, nós podemos até dizer para um monte: lança-te ao mar, e assim será feito. Porque a fé é quando nós colocamos na dependência do Senhor, sabendo que não é nós que iremos fazer, e sim Ele que detém todo o poder. Então nós confiamos que Ele irá fazer. E sem fé, a palavra de Deus diz que é impossível nós agradarmos a Ele. Se você quiser agradar a Deus, você precisa ter fé, você precisa entender que Ele é recompensador, é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você buscar o Senhor, você vai buscar na certeza que Ele vai te dar a recompensa, porque o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz exatamente isso. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para colocar a nossa fé em ação, nós precisamos primeiramente crer. Nós precisamos entender que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Todo milagre descrito na Bíblia vem acompanhado da fé, até mesmo porque sem ela nós não tomamos nem mesmo a iniciativa. Se você não tiver fé que algo vai acontecer, nem iniciativa você vai tomar, nem o primeiro passo você vai dar. Isso aí é difícil demais, isso aí é complicado, não vai dar certo não, eu nem vou. Você nem toma a iniciativa. Todo milagre ele vem acompanhado primeiramente da crença. Você precisa crer que aquilo realmente vai acontecer. E o pai daquele jovem entendeu que para aquele milagre acontecer ele precisava crer. E ele falou: eu creio, Senhor. Eu
creio que o Senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho. Então faça. Então nós precisamos tomar a iniciativa para que a nossa fé entre em ação. A gente precisa tomar a iniciativa, a gente precisa dar o primeiro passo. E o pai daquele jovem deu. Primeiramente foram os discípulos, sendo frustrado ali, depois, diante do Senhor, ele relatou tudo o que acontecia. E ali o milagre foi feito. E a segunda coisa que nós precisamos fazer para que a nossa fé entre em ação é visualizar aquilo que nós almejamos. Primeiramente a gente crê, depois a gente visualiza, a gente coloca na mente: opa, isso aqui vai dar certo. Você já imagina a cena. Quando você está trabalhando, você imagina que no final do mês você vai pegar o salário de acordo com aquilo que você produziu, e você precisa ou deseja alguma coisa, e ali já fica na sua mente: eu vou comprar isso, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assado. Um engenheiro, e nós temos um aqui na nossa igreja, nosso irmão Zenildo. O engenheiro, ele planeja algo que ele vai fazer e fixa na mente aquilo que ele vai fazer, e depois coloca em execução aquilo que ele imaginou, aquilo que ele pensou. Nós estamos trabalhando aqui no templo, fazendo a reforma, do templo, fazendo o tanque batismal. O batistério está sendo construído. Primeiramente, o nosso irmão Zenildo visualizou na mente dele, ele creu que pela fé o Senhor daria para nós essa vitória. E ele fixou na mente: vai ser assim, assim, assim e assado. Então ele fixou a crença dele que poderia dar certo. Ele já imaginou como seria a obra, e a obra está sendo feita conforme ele imaginou na mente dele, conforme ele fez a programação ali no computador, conforme ele fez ali o desenho, e a obra está tocando. Então a gente precisa crer no milagre, a gente precisa crer na promessa e visualizar na nossa mente como será quando aquilo acontecer. E a maior promessa de Deus, como já dissemos, é a nossa salvação, é a morada na eternidade com Ele. E aí, quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente começa a imaginar como será o céu. Que a palavra de Deus diz que lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, não haverá nenhuma lágrima, porque o próprio Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Todo o sofrimento que nós temos passado aqui um dia vai cessar. O próprio Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. Então a gente crê nessa salvação, a gente crê nessa segunda casa, a gente crê nessa morada que o Filho foi preparar para nós. Jesus disse que ia preparar lugar, e Ele foi, e vez por outra a gente para e começa a pensar: como será o céu? Se aqui, nessa terra, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, a gente chega em determinados ambientes que a gente se sente bem, que é gostoso, que é bom, como acontece todos os anos, com exceção deste, com o nosso retiro, e ali a gente se alegra, e ali a gente se regozija, e todos ali ficam maravilhados com tudo que acontece ali juntamente conosco. E a palavra de Deus diz que lá no céu nenhuma dificuldade nós encontraremos, nenhum sofrimento, nenhum tipo de desesperança, nenhum tipo de medo, nenhum tipo de incerteza. Lá tudo será real. Então a gente imagina como será um lugar perfeito como é o céu. Então nós precisamos crer e também visualizar. Nós precisamos ter a imagem definida em nossas mentes daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente está esperando, aquilo que a gente está desejando. Essa imagem influencia diretamente a fé empenhada nessa determinada situação que você está passando, que você está pedindo a Deus, que você está clamando. E como a fé é necessária para qualquer milagre acontecer, isso influencia em nossos milagres. Por isso é imprescindível que haja mudança real de visão. Primeiramente, você se depara com dificuldade, como Pedro se deparou ali com a dificuldade do mar.
como o pai daquele jovem se deparou ali com a dificuldade do seu filho possesso, como o centurião de Cafarnaum se deparou ali com a morte do seu criado, como José se deparou ali sendo vendido pelos próprios irmãos, sendo escravo, depois sendo caluniado pela mulher do seu patrão. Então tudo isso acontece conosco, tudo isso acontece com o ser humano. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, nós mudamos a nossa visão. A gente entende que aquilo está acontecendo, mas é passageiro, porque Deus tem algo maior. Foi por isso que José conseguiu salvar a humanidade da fome. Porque mesmo em todas as dificuldades que ele passou, ele não deixou de colocar a fé dele em ação. Ele continuou crendo no Senhor, ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo numa terra longínqua, mesmo numa terra onde reinava, né, a prática da idolatria a diversos deuses. Mesmo ali naquele ambiente hostil, José colocou a sua fé em ação. Ele mudou a visão em sua mente daquilo que Deus poderia fazer pela vida dele. E a palavra de Deus diz que através de José, a fome na terra que aconteceu naquele tempo ali salvou centenas de milhares de pessoas, tanto os egípcios como outras pessoas que vieram comprar os mantimentos que ali ficou guardado, ficou armazenado por José, inclusive ele salvando a sua própria família, inclusive ele salvando os seus próprios irmãos que o venderam para aquele local, para aquele lugar. José colocou a fé dele em ação. Todos aqueles que colocaram a fé em ação, o milagre aconteceu. Então coloquemos a nossa fé em ação, visualizemos, cremos nas promessas do Senhor e visualizemos aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente espera, porque Deus é fiel para fazer o milagre em nossas vidas. E assim eu espero que Deus possa completar no seu e no meu coração aquilo que deixou de ser dito nessa noite, mas sabemos que Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus restaure a sua fé, você que está enfraquecendo nela, e que Deus te mantenha de pé, você que está com a sua fé sendo colocada em ação. Que Deus possa te sustentar, que Deus possa me sustentar nessa caminhada. Amém. Amém. Recebeu? Bênção pura. Que você coloque a sua fé em ação. Que essa palavra lhe ajude a exercitar, a mudar alguns conceitos, alguns comportamentos, e que direcione você até a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a minha oração essa noite, que o Espírito Santo acrescente em sua vida aquilo que através de palavras não conseguimos. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em nossos corações hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.